Você já parou para pensar sobre o tempo? Vamos conversar hoje sobre o tempo, sobre como medir a nossa vida nesse espaço em que nós estamos presentes? Olá, eu sou Elaine e você está aqui no Banzeiro Filosófico compartilhando mais um momento de reflexões filosóficas, espiritualistas. E hoje eu gostaria de lembrar uma questão interessante que é sobre o tempo. Porque é muito comum hoje nós ouvimos as pessoas dizerem: eu não tenho tempo, estou sem tempo. Será que nós realmente ficamos sem tempo? Nós não temos tempo? E às vezes eu costumo dizer, de fato, não tem tempo. Você não tem porque o tempo não é seu, o tempo é de Deus. O tempo vem de toda essa constituição do universo, da natureza. E então nós precisamos prestar atenção que nós estamos no tempo. Nós não temos o tempo ou deixamos de ter. Nós estamos no tempo. E esse tempo ele se faz no conteúdo de eternidade, independente de você estar consciente disso ou não. O tempo, ele é a nossa relação com a realidade, aquela realidade presente, do contexto em que você se apresenta como ser no mundo. Então, o tempo, para nós, ele precisa ser entendido como uma questão básica da nossa existência. E aí ele precisa ser aproveitado. Nós precisamos lembrar que cada momento que estamos presentes no mundo é uma oportunidade de quê? De viver. Mas primeiro nós temos que saber o que é importante na nossa vida de fato. O que se faz importante para que eu sinta que a minha vida vale a pena, que eu estou presente, que eu estou vivo. É importante saber disso. Por isso é muito importante a filosofia na nossa existência, porque a filosofia ela traz esses conteúdos essenciais, como o tempo, por exemplo. Ela é uma questão filosófica, ela é tratada por Santo Agostinho, que é um dos grandes filósofos, inclusive um grande cristão, e ele traz essa proposta do tempo. E ele diz certa vez que quando ninguém pergunta para ele sobre o tempo, ele sabe exatamente o que é, ele se sente presente no tempo. Mas se alguém pergunta, aí ele já não sabe mais. E isso acontece conosco. Eu tenho que saber o que é o tempo de mim, da minha presença no mundo. Mas eu não preciso definir, eu não preciso responder para alguém, porque é como se nós não soubéssemos, e aí nós nos equivocamos. Então os conteúdos filosóficos, eles nos trazem essa perspectiva da vida num conteúdo mais presente, ao mesmo tempo que mais real, fora de uma ilusão de saber, de conhecer algo que está dentro de um campo muito maior do conhecimento do que esse espaço limitado em que eu digo que sei e que me apresento e que conheço, como o tempo, por exemplo. Então, a nossa proposta de refletirmos sobre questões dentro da filosofia e da espiritualidade é saber que nós somos seres que caminhamos nesse tempo da eternidade e que, enquanto presentes no mundo, na sociedade, nós precisamos filosofar, como dizia o Kant. É importante filosofar, porque o filosofar é justamente procurar saber, em um momento presente em que eu me encontro, e como agir diante da diversidade, diante das situações. E para isso eu tenho a razão, eu tenho a capacidade racional de discernir sobre tudo o que acontece na minha vida. Tem um livro muito interessante que chama Afinal, Por que Sofremos? E o autor desse livro, Luiz, ele fala o seguinte, que nós entendemos e saímos do sofrimento por 3 formas. Primeiro, pela inteligência. Se nós conseguirmos aprender com os nossos erros, com as nossas dificuldades, nós conseguimos sair do sofrimento pela inteligência, porque eu estou refletindo sobre mim, sobre o que acontece. Vejam que nesse momento eu estou aproveitando o tempo. O tempo que eu tenho para mim, eu reflito sobre as minhas dificuldades, sobre os meus erros, sobre as minhas faltas. Aí eu vou aprendendo através da inteligência que eu tenho, todos nós somos seres inteligentes. A inteligência ela é um atributo principal do espírito. E ao aprender sobre os meus erros, lógico que eu vou sair do sofrimento. Porque sofrimento tem data e hora para acabar, assim como a alegria, tudo passa nessa vida transitória. Então, o que acontece? E um outro ponto também para
Deixar de sofrer é quando aprendemos com a experiência do outro. Nós estamos olhando, estamos vendo que alguém está sofrendo, que alguém passa por determinada dificuldade. E ao observar essa pessoa que sofre, essa pessoa que passa por essa experiência, eu consigo aprender e saber que se eu fizer isso, pode acontecer igual, então eu não quero também isso para mim. Então, quando eu aprendo com o sofrimento do outro, com aquilo que o outro está passando, isso se chama sabedoria. Então, vejam que o campo da sabedoria é um campo lindo, maravilhoso, que nós aprendemos através das virtudes que a filosofia nos traz. A virtude é um estudo proposto pela filosofia. E as virtudes, elas têm uma lista enorme aí, que nós precisamos aprender e compreender como elas funcionam. E o outro ponto também do aprendizado, de deixar de sofrer, é quando nós aprendemos pela fé, pela intuição, o que aprendemos sobre a dor, sobre as circunstâncias, e realmente não passamos por determinadas situações de dor e de sofrimento, porque nós usamos a fé e a intuição para lidar com os acontecimentos do mundo. E isso se chama santidade. Eu gostei muito dessa parte do livro, Afinal, Por que Sofremos? Porque tratar dessa questão que eu aprendo pela inteligência, eu deixo de sofrer pela inteligência, eu deixo de sofrer pela sabedoria e eu deixo de sofrer pela fé, pela intuição. Vejam que só aí já são 3 campos importantes da existência que nós podemos explorar, que nós podemos compreender, que nós podemos viver. Por isso é importante reflexão em tudo, refletirmos cada conteúdo da nossa existência, refletirmos esse tempo que nós estamos aqui vivendo neste planetinha azul. Então não pense que você não tem tempo, você está no tempo. E tudo que você faz depende das suas prioridades, depende do que você deseja para você, depende do que você realmente deseja fazer. Nós somos senhores da nossa existência, nós somos os donos, os autores da nossa história. Então não seja coadjuvante da sua história, seja o autor principal, seja o ator principal, seja aquele que age, que atua no tempo. E não pense que você não tem tempo. Nós temos sim, porque o tempo é igual para todos. É uma constituição do universo divina e se faz presente onde quer que nós estejamos. Por isso, hoje a nossa reflexão sobre o tempo, desejo que você possa realmente parar para pensar todas as vezes que disser que não tem tempo ou que quer deixar passar o tempo. Não deixe passar, apenas viva, apenas experimente a sua presença no mundo. Até o próximo vídeo. Namastê!